Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Seguem as conversas sobre um acordo de paz para o conflito entre Ucrânia e Rússia. As negociações acontecem em meio a um embate entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky. O presidente da Ucrânia disse que Trump vive numa bolha de desinformação. Trump chamou Zelensky de ditador. Um tema que continua a dominar as manchetes globais: a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Conflito que completa 3 anos no dia 24 de fevereiro. Desde a invasão russa, o número de mortos, feridos e desabrigados tem sido alarmante. Enquanto a guerra continua, as negociações de paz seguem como uma esperança. Recentemente, países da União Europeia chegaram a um acordo sobre o novo pacote de sanções contra a Rússia, que será formalmente votado na semana que vem. Por outro lado, os Estados Unidos tentam se colocar como mediador do fim do conflito. Quais são as principais dificuldades para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia? Como Donald Trump pode influenciar a guerra? E o que querem os dois lados para encerrar o conflito? Para entender melhor a dinâmica da guerra e o impacto internacional, convidamos o professor de Relações Internacionais do IBMEC Brasília, Ricardo Caiquiolo. Olá, professor. Tudo bem, Luiz? Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua participação e quem nos acompanha também é André Tal, repórter do Jornal da Record. Ô Tal, o acordo sobre um novo pacote de sanções contra a Rússia, firmado por países da União Europeia, será formalmente analisado na próxima semana, né? Oi, Fara. Olá, professor, todos que nos acompanham. Exatamente, Fara. A União Europeia segue impondo sanções contra a Rússia. Ontem, representantes dos 27 países membros do bloco aprovaram o 16º pacote de sanções, que deve ser formalizado na próxima segunda-feira, justamente no dia que marca os 3 anos do conflito. Professor Ricardo, como as sanções da União Europeia podem afetar a Rússia e o andamento da guerra? Olha só, há um aumento, né, uma necessidade de um aumento dessas sanções para verificar se realmente há um impacto significativo dentro da Rússia, no sentido de buscar, né, pressionar a Rússia a tentar, né, terminar com esse conflito, né? O que, entretanto, a gente está chegando aí para o 3º ano de aniversário do conflito, avaliando, né, o que já houve em termos de retaliações, né, de sanções feitas junto à Rússia. A gente observa que a Rússia ela tem conseguido, de uma certa forma, contornar essa situação difícil para ela. Ela tem buscado outros parceiros para negociar. Então, um exemplo bastante claro é o Cazaquistão, né? Aumentou muito as trocas comerciais com o Cazaquistão, não só com o Cazaquistão, mas com outros países que não optaram por não seguir o sistema de sanções. E veja bem, quando a gente fala das sanções, por exemplo, da União Europeia contra a Rússia, a gente tem de observar que as empresas, muitas vezes, elas não sofrem a sanção, elas evitam ser sancionadas, né? Quer dizer, entrar nesse sistema, e elas acabam continuando com as transações com a Rússia. Então, elas acabam, de uma certa forma, contornando essa proibição. Então, há, por exemplo, um estudo que foi feito no final de 2023, que mostrava que uma boa parte de empresas oriundas da Inglaterra acabavam mantendo as suas relações comerciais com a Rússia. Então, existe, de fato, esse impacto importante na economia russa. Calculado aí nesses últimos 3 anos que se a Rússia não tivesse ingressado nesse conflito e não tivesse sofrido as sanções que tem sofrido até então, ela teria aí crescido pelo menos 10% a 12% a mais seu PIB. Obviamente também a capacidade de compras, né, dos seus cidadãos também teria aumentado muito. Não teriam também, obviamente, com o nível de inflação que estão vivendo agora, nem com a taxa de juros altíssima que eles também estão aplicando. Mas, por outro lado, essas sanções elas acabam se refletindo morosamente, tendo um impacto moroso nas condições econômicas da Rússia. A Rússia é um estado que realmente é muito resiliente, né? Ele mostra isso, tem aí na sua história, na sua trajetória desde a época que ainda era União Soviética, né? É um povo muito resiliente e o Estado russo se mostra como tal. Professor, vamos recapitular um pouquinho quais foram os principais fatores históricos e políticos que levaram à escalada do conflito entre os dois países? Veja bem, eu acho que a gente tem que partir sempre da figura do chamado homem de Estado, né? O Putin sempre foi um governante está há décadas no poder à frente da Rússia.
que sempre primou pela permanência, pela altivez do Estado russo, ainda rememorando a antiga União Soviética, né? Ele sempre considerou que a Rússia deveria ser uma das principais superpotências, se não a superpotência, elencando aí o período aí ainda da ex-União Soviética. Então, todas as ações dele ainda na Guerra da Crimeia, com o passar dos anos e décadas, foi no sentido de resguardar o Estado russo, garantir que ele tivesse, obviamente, sua soberania garantida, sua autonomia garantida, e na medida em que há qualquer tipo no entendimento do Putin, obviamente, né, uma ameaça ao seu território, e aí a gente tem de mencionar uma aproximação da Ucrânia com relação à OTAN, de uma certa forma natural para o presidente Putin, da forma que ele reage e pensa, ele acabou optando pela invasão à Ucrânia, ainda que ele tente qualificar como isso de uma forma diversa. Fato é que ele optou pela invasão da Ucrânia para poder garantir que o seu território, que o seu estado fosse preservado, imune a qualquer tipo de ameaça externa, e aí eu me refiro especificamente ao avanço da OTAN em termos de aumento do número de ingressantes, né, ao longo dos anos, né? Ao longo dos anos a OTAN ela foi crescendo cada vez mais para o leste, se tornando, na visão do Putin, uma ameaça à sua integridade. Professor, a Ucrânia tinha os Estados Unidos como o maior aliado, e aí vem a eleição, Donald Trump ganha, e agora Trump chama Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, de ditador, e se alia praticamente a Vladimir Putin da Rússia. Queria que o senhor analisasse essa mudança nesse quadro geopolítico atual. Essa mudança do Trump e do comportamento norte-americano tem, obviamente, relação com a gente tem que retomar, inclusive, as promessas eleitorais do Trump, né? Ele sempre mencionou que se ele estivesse no poder, essa guerra nunca teria sido iniciada. Então, ele vem jogar agora a política externa norte-americana no sentido de mostrar que ele, de fato, vai cumprir, de uma certa forma, com o que ele prometeu ainda na época da campanha presidencial. Então, ele age a despeito da posição do próprio Zelensky, né, da própria Ucrânia, com relação ao futuro, né, da região, a algum tipo de acordo de paz. Ele age também sem ouvir a União Europeia, e é uma grande crítica da União Europeia com relação a isso, né? Já há uma movimentação nos bastidores aí dos principais países europeus para poder reverter essa situação. Então, é uma situação nova com a qual a gente vai ter de lidar durante algum tempo, né? Não há como se cravar se realmente essa relação, esse conflito ele vai acabar e no momento próximo. Mas é certo que o presidente Trump ele vai ficar durante 4 anos no poder, e o Putin ele vai ficar indefinidamente no poder até o momento em que ele resolva sair, ou então que ele faleça, né? Porque ele já é um ditador que ocupa esse cargo há vários anos. Então, é um momento diferente em termos geopolíticos, né? Que todo mundo está ainda se adequando a esse momento. De fato, há uma crítica grande do Trump ao comportamento do Zelensky, críticas com relação à forma como ele conduz o Estado, né? Ele sinalizou, inclusive, que o Zelensky seria um ditador, que deveria, sugeriu a realização de eleições, sugeriu que ele é mal avaliado pelo povo ucraniano, que não é verdade, né? Há institutos de pesquisa que fizeram sondagens internas e que entenderam que ele é bem avaliado por cerca de 57% da população. População essa que entende que deve haver uma eleição, sim, dentro da Ucrânia, mas após o fim do conflito. Então, há uma maioria da população que entende que o conflito tem de estar finalizado para haver uma nova eleição. Então, a gente está numa situação bastante peculiar, em que o destino, eventualmente, da Ucrânia vai ser decidido sem a opinião realmente dada por parte dos últimos interessados, que são a Ucrânia, e, enfim, que isso pode ser decidido na mesa de negociações entre o Putin e o Trump. Professor, a Ucrânia precisa fazer concessões territoriais para encerrar o conflito? Como isso afeta a política interna e a estabilidade do país? Olha, é praticamente nula a chance de haver um acordo de paz sem que haja um comprometimento do território ucraniano, uma cessão de parte do território ucraniano para a Rússia. A ONU mesmo está querendo elaborar uma resolução, né, em que ela reitere, né, uma necessidade de que
a paz tem que ser alcançada e que desde que o território ucraniano não seja violado, não haja nenhuma perda do território, e isso é impossível de acontecer, né? Eu creio que não há qualquer possibilidade de haver a paz sem que haja uma concessão de uma parte do território para a Rússia. Professor, é viável a solução desse conflito sem a participação da Ucrânia? Eu pergunto porque os Estados Unidos estão conversando com a Rússia, se reuniram essa semana na Arábia Saudita. O presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia reclamou sobre a ausência de um representante ucraniano nessa rodada de negociações. Então, como é que o senhor analisa essa questão? É mais um acordo nesses termos teria validade internacional? O que o Trump tenta fazer, e aí a gente sempre tem que pensar na figura do Trump, e obviamente não podemos deixar de lado a figura do Putin, mas o Trump ele chega agora há pouco tempo à presidência querendo meio que dar as cartas na política internacional, né? Nas relações internacionais. Então, ele já falou sobre Groenlândia, falou sobre a política junto a México, Canadá, né? Política comercial, ameaçando o Canadá, ameaçando o México, depois voltou atrás. Então, muitas vezes ele usa essa tática do blefe para poder mostrar poder, mas na verdade ele entende racionalmente que ele não vai conseguir aquilo que ele gostaria, mas ele pressiona através desse tipo de comportamento. Então, um exemplo claro, né? Ele se reuniu com Putin para poder analisar como que poderia haver um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, deixando de lado, a priori, a Ucrânia e a União Europeia. Por outro lado, o Zelensky se reuniu com o enviado dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos enviaram, né, o Kellogg para a Ucrânia para ter uma conversa com o presidente ucraniano. Inclusive, a entrevista coletiva acabou sendo cancelada, que seria dado posteriormente ao encontro, mas algo foi discutido nessa reunião. Não se sabe exatamente o que. O Zelensky saiu da reunião alegando que a reunião foi produtiva com esse representante norte-americano. Então, de uma certa forma, a gente tem aí uma participação da Ucrânia já sendo sinalizada através dessa reunião com o representante norte-americano. Aí fala-se também que a União Europeia está ficando fora dessas conversas entre Trump e Putin para chegar a um acordo de paz. Já há uma previsão do Macron ir aos Estados Unidos conversar com o presidente Trump. Há uma previsão do primeiro-ministro da Inglaterra também ir aos Estados Unidos conversar com o Trump, né? Que ainda que não seja mais membro da União Europeia, é um país que obviamente está super interessado nesse conflito. Professor, como a comunidade internacional tem respondido às alegações de crimes de guerra e violações dos direitos humanos cometidos durante o conflito? Há aquele papel de condenação, de instigar que, né, os órgãos internacionais proíbam ou então que avaliem, analisem e investiguem esses eventuais cometimentos de crimes, né? A gente tem que, normalmente, isso não é feito ao longo do conflito, normalmente isso aí acaba sendo realizado pós-conflito. Na prática, né, quando existe envolvido uma superpotência, que é o caso da Rússia nessa questão, eu sou muito cético no sentido de acreditar que alguma pessoa, algum militar russo ou qualquer cidadão russo vai ser, por exemplo, levado a qualquer tipo de tribunal, né? Então, ainda que haja essa comoção, eu acredito que eu sou bastante cético no que pode acontecer de fato com os cidadãos que cometeram crimes de guerra, tanto do lado russo, mas também, obviamente, do lado ucraniano. E o que é importante salientar também, ainda sobre essa percepção da comunidade internacional, é que ela vai, com o passar dos anos, infelizmente, né, ficando cada vez mais fraca ao longo do tempo, né? Com o passar do primeiro ano, segundo ano e chegando agora para o terceiro ano do conflito, né? Isso acaba saindo cada vez mais da mídia. A mídia lembra, sobretudo em aniversários do conflito, né, como é agora do dia 24 de fevereiro. Então, essas questões acabam saindo aí do cenário midiático. Professor, a relação pessoal entre Trump e Putin pode influenciar o fim da guerra? Sim, pode porque os Estados Unidos eles também são um dos países que impuseram sanções econômicas à Rússia. É o país que tem maior número de sanções impostas à Rússia, na verdade, né? Então eles têm maior poder de barganha junto à Rússia, no sentido de pressioná-la a chegar ao final do conflito, né? A chegar a algum tipo de acordo de paz.
Na medida que Trump tem uma boa relação com o pessoal com Putin, isso pode ser um elemento adicional no sentido de viabilizar esse ajuste entre ambos os países. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos e eu agradeço a participação de Ricardo Caiquiolo, professor de Relações Internacionais do IBMEC Brasília. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço também a presença do André Tal, repórter do Jornal da Record. Obrigado, Tal. Eu que agradeço, Fara. Sempre um prazer participar do podcast. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fuzita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você acompanha o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.